Da amiga Brígida para falar aqui do seu direito, sobre os desafios da perícia do INSS. Olá, prazer estar aqui com você. Tudo bom, bem, minha querida? Cadu? Como é que você tá? Ó, segredo de bastidor, diz que o Cadu tá amando, hein? Isso é fofoca aqui, ó. Coração tá finalmente preenchido. Isso é muito bom. O amor é que deve reger nossas vidas, nossos atos e nossas determinações aqui, né? Exatamente. E falar de direito é falar também Isso. dessa forma de amar você que está aí do outro lado, ter cuidado com você, pensar em você e tudo mais. E o que a pessoa fica mais triste no INSS? Fui na perícia, doutora, eu não passei. Isso é o que ocorre na maioria das vezes. Então, a perícia é realmente o terror do segurado do INSS, que está doente, precisando de um benefício por incapacidade permanente, uma invalidez, ou temporária por um auxílio-doença. Mas ocorre que as pessoas não têm muito senso crítico na hora de ir para a perícia. Ele chega para o perito e destampa a falar um tanto de coisa sem o perito perguntar, fala mais do que notícia ruim, reclama desde a unha do dedão do pé até o fio de cabelo. Isso fica muito claro que é uma forma de estar pressionando o perito. Então, uma coisa, o perito é treinado para saber se você está falando verdade ou mentira. Então, exagero é a primeira coisa que pega mal. Só responde o que ele perguntar. Exato, Cadu. Quanto maior o campo, maior a plantação de batata. Não plante batata. Espera o perito te perguntar para você responder. O perito não quer saber da tua doença. Não é a doença que é importante. As pessoas querem ir lá falar da doença, da doença, da doença. O perito é médico, ele conhece a doença. Ele quer saber se a sua incapacidade laborativa existe em função da doença. Então a pessoa fala da doença, comprova a doença, leva um tanto de coisa. O que o perito vai verificar é a incapacidade, que pode ser por um curto prazo ou por um longo prazo, que aquela doença dá. E a pessoa às vezes leva 200 documentos só falando da doença, mas não leva um único documento que relata que a doença está sendo impeditiva para o trabalho. Ou seja, ele não pode trabalhar porque ele está doente ali. Mas não é falar que ele está doente ali. Ele não pode trabalhar porque a doença que ele tem gera isso. Quer ver minha roupa tá torta, eu tô olhando lá, tá muito feio. Não. Tá elegante. Ô, Pelinha, você não me arrumou direito, não, Pelinha? Ah, não, faz isso comigo, não. Aqui, então as pessoas querem levar muitos documentos e etc. e falar muito. Você não precisa fazer isso. Você vai relatar os seus sintomas, o que te leva à incapacidade e não à doença. Por exemplo, pessoas são diabéticas, concorda comigo? Sim. Diabetes é uma doença. Todo diabético é aposentado ou todo diabético ganha auxílio-doença só porque é diabético? Uhum. Não. Então, não é a doença que você tem que provar. Sim. Mas é a incapacidade que determinada doença ou benefício te causa. Outra coisa, não chegar exagerando, dor, gemendo, mancando, coisa... Olha, dica, vá arrumado, simples, não vá nem maquiada demais, porque se chegar lá assim, os outros já olham e falam que você não está bem. Então, vá simples, vá com teus documentos em ordem, pega os documentos mais importantes, põe por cima, porque o perito atende rapidamente, então, e leva laudo novo, atualizado, vai no meio da tua confiança, o laudo tem que ser bem escrito, certo, tá? Com letras boas, assinado com CID, para não ter problema. Não tenta enganar, porque senão você vai sair prejudicado. Não pode dar desse jeito. Ô, Brígida, eu vou só chamar uma matéria, você pode até me ajudar, talvez, nesse comentário, com certeza. Que é o seguinte, que a gente está falando sobre um caso já faz uns 2 dias, né, que teria acontecido em Piranguinho, de uma criança que teria sido agredida.